A paz do Senhor Jesus, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Nós estamos na disciplina Introdução à Bíblia do curso de Teologia, mais especificamente Bacharel em Teologia. E estamos na primeira parte, que é a parte da teologia ministerial, que pode ser feita normalmente em 2 anos. Contudo, os alunos que quiserem teriam que entrar em 2 turmas e fazer em 1 ano. Pode haver então essa abreviação, né? O curso de bacharel é 3 anos. Posteriormente, nós temos aquilo que é a licenciatura em teologia. Mas esses 3 anos podem virar 2 anos, conforme nós falamos a vocês. Nós estamos agora em uma aula dupla. Essa é a segunda parte da aula dupla 4, que são as aulas 7 e 8, e também a segunda parte da aula 7. Nós estamos falando nessa aula acerca dos escritores das Escrituras, e nós na parte anteriores abordamos um pouco dos escritores da Bíblia dentro do ambiente do panorama histórico, né, da cronologia. É importante a gente entender que esses escritores escreveram a Bíblia durante um período aí de 1500, 1600, talvez até um pouco mais, né? Porque nós não temos uma data exata, né? Se nós seguimos a cronologia bíblica, são em torno de 1300 anos, porque tudo depende de quando Moisés viveu, né? Em que período foi aquele período da libertação do povo de Israel do Egito, né? Muitos acreditam que foi no período de Ramsés II, né? Então dá para fazer uma contagem mais ou menos aí de 1200, 1300 anos antes de Cristo. Então veja, isso nós percebemos que foi um período de vamos dizer, 1300 anos. É muito tempo, né? Os escritores, eles viveram em momentos completamente diferentes uns dos outros. É claro que a civilização judaica antes de Cristo era muito parecida. A sua tecnologia era basicamente a mesma. Quando nós chegamos ali no tempo de Jesus, houve um avanço tecnológico muito grande, né? Novas descobertas, né? Principalmente por causa dos pensamentos dos gregos, né? E o grande desenvolvimento da civilização romana, né? Tudo isso trouxe muitos conhecimentos, alguns conhecimentos de outros povos começaram a chegar, né, aquele ambiente da história bíblica, né? Mas basicamente todos viviam ali naquele espaço, né, de território ali, de Egito, né, a história da Bíblia, Egito, Israel, né, para depois no Novo Testamento ampliar para a Europa, né, Turquia, Europa ali, mas a tecnologia era basicamente a mesma, ainda andavam a cavalo, né? Eles não tinham motor, né? Nenhum tipo de motor, não tinham uma mecânica. Tinham alguns tipos, né? De coisas feitas, mas de madeira, né? Alguns metais começaram a ser usados, né? A gente teve durante a história da Bíblia a transição da parte do aço, né? Descobrir o aço, né? Porque antes era ferro, né? Tanto é que na luta, por exemplo, de Davi com os filisteus, ali um dos problemas que eles tinham com os filisteus é porque os filisteus tinham aço e Israel tinha ferro. Até quando Davi foi morar lá entre os filisteus, ele pegou a tecnologia do aço e trouxe para Israel. Aí Israel se tornou uma potência, né, como uma potência militar. Né? Mas todos são realidades da história bíblica, e nós temos que considerar, a tecnologia era muito parecida, tudo muito, até os tipos de roupa, os usos e costumes, a cultura era muito parecida. Depois de Jesus, até o tempo de Jesus ainda muito parecido, né? Depois, quando chegou na Idade Média, que houve uma mudança maior da história humana, apesar de que houve um retorno a muitas coisas antigas, né?
E só muito mais tarde, aí nós não estamos mais na Bíblia, né? Nós estamos nos nossos dias, né? Depois de 1800, 1900, né? Realmente a mudança da humanidade foi a partir de 1900, né? Com descoberta do motor, né? O carro, o avião, né? E a parte toda tecnológica da comunicação com o rádio, a televisão, depois os computadores, né? Aí o mundo hoje é completamente diferente do tempo da Bíblia. Não tem nada a ver a tecnologia nossa hoje com a tecnologia da Bíblia. E até isso é um grande erro para alguns estudiosos da Bíblia, assim, que não conhecem a Bíblia, que talvez tenham menos conhecimento acerca disso, quando fazem determinadas interpretações da Bíblia sem considerar o momento histórico, a tecnologia, a cultura, né? Aí eles têm erros absurdos de interpretação. É por isso que nós precisamos de ter a compreensão exata de onde nós estamos na Bíblia. E os escritores, conforme está aí escrito, os 66 livros foram escritos num período não inferior a 1500. É um tempo longo, com períodos históricos diferentes, em locais diferentes. Quando você fizer a interpretação da Bíblia, você tem que pensar onde que ele estava. No Egito? Ele estava em Israel? Ele estava na Europa? Né? Então, mas a maioria foi no Oriente Médio, ali o território de Israel, que depois os romanos chamaram de Palestina, né? Mas os judeus ainda consideram Israel. Hoje, de novo, depois de 1948, né, quando depois da Segunda Guerra Mundial e da catástrofe do Holocausto, né, com aquele genocídio feito pelos nazistas, nós vimos ali a constituição do Estado de Israel, né, com o apoio das nações do mundo, né, e voltou a ser chamado Israel. Não é o mesmo Israel lá da Bíblia. Não tem nada a ver com, assim, a nível tecnológico. Tem alguma coisa parecida, é claro, ainda tem alguma coisa bem parecida, tem alguns costumes, né, lá em Israel. Quem faz a viagem para Israel ganha demais. Aproveite, faça, se você puder, faça. Você vai ter muita aprendizagem, né? Mas foi também na Europa e na Ásia Menor. Vamos fazer então agora só mais esses minutinhos que falta aqui nessa parte, dar uma olhada nos mapas, né? Alguns mapas para a gente ter uma. Agora que a gente teve uma noção de cronologia, a gente tem uma noção de geografia, né? Histórica bíblica. Veja, aí nós encontramos primeiro o espaço em que foi construído, né? A parte dos 5 livros, né? Que é o Pentateuco, a Torá, com Moisés. Começa aí, como você pode ver, lá no Egito, na terra de Gósen, né? Que é o delta do Nilo, né? O Nilo é um rio que segue pela África até lá embaixo, né? Mas ele tem uma parte que é muito boa para plantação, porque tem vários braços, né? Que é o Gósen, que era onde os filhos de Jacó foram morar no tempo do governo de José, né? E foi dali, né, que Moisés saiu com o povo e, como vocês podem ver, passou pelo Mar Vermelho. Ele fez esse caminho indo para o Sinai, aí na ponta aí da península do Sinai. Mas se você olhar, tem uma lógica. Ele poderia ter passado aí pelo Mediterrâneo, por cima, pelo litoral. Ele teria demorado só 3 dias para chegar em Israel. Por que ele não fez isso? Por vários motivos. Né? Nós que estudamos a Bíblia achamos que Deus quis, na sua sabedoria, primeiro, fazer com que esse povo deixasse de ser um povo de escravo para ser um povo que pudesse ser um povo que lutasse e conquistasse a terra do Egito. Mas então, nós vemos eles aí, tiveram aquela rodada que eles foram, né, com os 10 espias em Canaã, e depois eles tiveram que ficar ali um tempo, né, ali naquele deserto, antes ali de entrar mesmo em Israel, mas já sendo parte de Israel, né, aquela parte depois foi anexada para Israel, hoje é Israel, né? E aí nós vemos eles depois tendo que dar a volta, né, pelas terras de Edom, de
Moabe e também os amonitas, né? E aí eles tiveram até que dar uma volta, eles não deixaram, né? Acabaram que eles tiveram aquela guerra com Josué e tudo. E Moisés morre lá no monte vendo a terra de Israel. Depois disso, nós vemos então a entrada em Israel com Josué conquistando, e aí a partir daí quase toda a parte da Bíblia está nessa parte aí. Você vê aí esse lago, o primeiro lago lá em cima, que são as águas de Merom, né? Nós estamos vendo aí o Rio Jordão, ele nasce nos Monte Hermon, né? Tem até uma geleira lá, de lá desce, faz as águas de Merom, depois o Mar da Galileia, que é a primeira parte aí, depois ele desce bem sinuoso, né? O Rio Jordão é bem sinuoso, e vai até o Mar Morto. E nesse espaço de cá, então, você pode ver a terra de Israel, né? Então, onde acontece a maior parte da história da Bíblia, né? Depois, o grande água que está aí é o Mar Mediterrâneo, né? Esse mar que é o mar ali, né? Entre a África, aqui, né? Entre a África e a Europa, né? Então aí está a maior parte da história da Bíblia. Depois disso tem uma expansão da história, né? Com as viagens dos discípulos, mas mais especificamente o livro de Atos fala mais das três, na verdade quatro, né, viagens de Paulo, porque a última viagem de Paulo foi aquela em que ele foi para Roma, né? Aí não aparece nesse mapa, aparecem as três viagens, você pode ver ele saindo aí de Israel, passando aí pela Síria, o Líbano atual, né? Subindo até a Turquia, que era chamada de Ásia Menor, né? E ali na Turquia é onde ele tem uma boa movimentação da evangelização, né? E inclusive é ali que tem as 7 igrejas, né, que estão no livro de Apocalipse, né? E ele então prega ali. Tem também a pregação ali em Creta, né, que é uma ilha, né? E nós vemos depois a visão dele quando ele passa para a Europa, né, que ele vê aquele homem macedônico e aí ele chega na Grécia. E lá ele prega, e então tá basicamente a história toda, né, do Novo Testamento está aí. Depois disso a gente tem uma última partezinha, que é o livro de Apocalipse. Você está vendo onde está Patmos, né? Ali perto da Ásia Menor, ou a Turquia, né? E é uma ilha vulcânica, era uma ilha prisão, né? Aonde ficou o apóstolo João. Os escritores da Bíblia, nós temos 55 livros que são facilmente reconhecidos quem são os escritores, ou dos 66, 55 é facilmente reconhecido, mas temos 11 livros que os autores não são conhecidos, como é o caso de Juízes, de Ruth, de 1ª e 2ª Samuel, de 1ª e 2ª Reis, de 1ª e 2ª Crônicas, de Esther, de Jó, de Hebreus. Então você vê, tem alguns que conhecem, outros não. Então a gente teve uma visão aí rápida, né, do panorama geográfico da Bíblia, onde contou-se a história da Bíblia. E você tem que considerar isso quando você estiver estudando a Bíblia. Que Deus os abençoe. Aqui é o professor Marco Faleiro, da disciplina Introdução à Bíblia, na Logos Ensino Superior de Teologia. Amém.